se eu tô pegando a rodovia 10 quilômetros para ir trabalhar, por que eu não posso fazer 100, 200, 300? Medo, ele sempre foi uma palavra muito fraca para mim. Eu tinha muito mais coragem do que noção. Não existe limite, eu posso ir para qualquer lugar. Ele virou para mim e falou assim: isso aqui é pior que o deserto do Saara. Aí, ó, sou o Vili Andrade, estou aqui com vocês mais uma vez no TriumphCast, o podcast para falar de motociclismo, estilo de vida e muito papo legal. Dessa vez eu tô com uma pessoa que é referência em motociclismo de viagem. Cara, ela já conheceu diversos lugares do mundo, é praticamente uma especialista aqui na parte da América do Sul inteira. É uma mulher que faz tudo isso sozinha, acredite se quiser. Estou aqui com a Celina. Cara, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Estou muito feliz com o convite, com certeza. Para mim, estar aqui contando a minha história é mais uma batalha vencida, né? Eu acho que é muito importante a gente mostrar não só as histórias de viagem de moto, mas o papel da mulher também dentro do motociclismo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Obrigado você. Espero que a gente hoje consiga entender um pouco o que te motivou tanto a sair do conforto, né, do lugar que você estava em casa e desbravar um mundo em cima de uma moto sozinha, que para mim isso ainda é um pouco... Para a gente poder começar a falar de moto, eu quero entender como é que a moto entrou na sua vida, né? Como é que começou essa história de moto? Eu sempre falo que é importante eu dizer que não vem de família, porque eu não tinha motociclistas na minha família. Então, meu pai nunca teve carteira de habilitação de moto, meus avós nunca andaram de moto. Então, assim, foi mais por uma questão de necessidade mesmo. O único contato que eu tive com moto quando criança foi o marido da minha tia. Então, era uma pessoa externa que se casou com a minha tia, irmã da minha mãe, e aí ele tinha moto. Então, esse foi o único contato que eu tive quando criança. Então, assim, ali de dar uma voltinha com ele só, quando ele vinha, que eles moravam em outra cidade. Mas eu nunca tive um incentivo familiar. Então, a moto entrou na minha vida, eu acho que como entra na vida de muitas pessoas, pela necessidade. Então, a moto é um veículo barato para quem quer ir trabalhar e tudo mais, e foi assim que eu conheci. Legal, você não teve incentivo para começar com a moto, mas você teve, ao contrário do incentivo, né? Teve alguma coisa na família que tipo, não faz isso, é perigoso, porque a gente vê muito isso, né? A galera segura a tua onda. Sabe que eu estava pensando nisso hoje? Eu tenho uma família maravilhosa. Então, assim, a minha mãe, meu padrasto, meu irmão, meus avós, todos eles são, assim, apaixonados pelo que eu faço. Então, eu nunca tive, até mesmo por ser o primeiro veículo da minha família, porque, além de tudo, a gente também nunca teve carro. Então, Caraca. toda a minha vida foi andando de ônibus, de carona. Então, assim, a moto, ela veio para poder ocupar esse espaço de suprir uma necessidade que minha família também tinha. Então, quando eu comprei a moto, foi também a liberdade da minha família, de eu poder levar minha mãe no supermercado, de eu levar minha mãe numa cidade próxima, que antes isso a gente fazia só de ônibus ou de carona. Então, eu acho que isso também trouxe com que a minha mãe olhasse e falasse assim, não, a moto também é a nossa liberdade, não é só para ela, sabe? Isso foi muito legal. Muito legal esse ponto de vista, né? A moto, na verdade, quando entrou na sua vida, ela era mais uma ferramenta, né? Mais uma Era ferramenta. uma coisa que usava mesmo no dia a dia. E quando é que a moto deixou de ser só uma ferramenta, porque ela é uma ferramenta até hoje, né? Para se tornar uma paixão. Mas quando você falou, cara, agora eu quero mais do que só ir no mercado com a minha mãe para fazer as compras. Então, eu acho que na segunda semana já que eu comprei a moto, por quê? Eu tive uma infância, como eu disse, a gente nunca teve carro, nunca teve moto, a gente nunca viajou na nossa infância. Para você ter ideia, eu comprei a moto com 19, eu fui conhecer a praia com 22 anos. Então, assim, hora que eu olhei a moto ali, que na primeira semana que eu comprei a moto, eu já comecei a pegar rodovia com ela. E aí, quando isso aconteceu, eu olhei e falei assim, se eu tô pegando a rodovia 10 quilômetros para ir trabalhar, por que eu não posso fazer 100, 200, 300? Então, isso já começou a brotar ali na minha cabeça. E aí, na semana seguinte eu já estava pensando assim, e se eu fosse para a cidade que minha tia mora, eu morava em Minas, né? Eu sou de uma cidade que chama Frutal, Minas Gerais, que é Triângulo Mineiro, uma cidade muito pequena, e eu queria conhecer cidades maiores, então eu queria ir para a cidade da minha tia. Eu falei, cara, e se eu for para lá? E na semana seguinte eu já estava cheia de ideia na cabeça. Então a moto já se tornou a ferramenta de trabalho e aquele momento de lazer ali, de poder fazer viagem e conhecer lugares. Legal, isso é importante também, você ter essa coisa de não só usar como ferramenta, né? Sim. Ter um momento de lazer na moto. Como você falou, né? Você pegou a moto
primeiro como uma ferramenta e começou a ver na estrada uma possibilidade de viajar e conhecer novos lugares. É uma pergunta que é natural que se faça, né? Você não teve medo? Você, uma cidade pequena, não conhecia tanto do entorno ali, pegar uma moto sozinha, mulher, e voa ali em outra cidade. Medo, ele sempre foi uma palavra muito fraca para mim, na minha vida, porque eu nunca fui uma pessoa medrosa e nem uma criança medrosa, eu sempre fui muito corajosa. Eu, às vezes, acho que eu fui até imprudente, porque eu não tinha nem ninguém para me orientar, então eu pegava as coisas e fazia. Então, assim, por muitas vezes peguei rodovia com capacete aberto durante muitos anos, até porque na época também eu comprei a moto, eu ganhava muito pouco. Sabe aquelas promoções que você vai lá e compra a moto zero de entrada, ainda com IPVA grátis, tudo? Foi isso que eu fiz. Então, Assina lá e paga o resto da vida. exato. E aí fiz isso, comprei essa moto para trabalhar, comprei zero. Para você ter ideia, eu não tinha nem carteira de habilitação de moto. Eu estava em processo de tirar a carteira de habilitação de moto. Caraca. Então eu não tinha noção. Eu tinha muita coragem e pouca noção. E aí eu não pensava muito. Então eu não tive esse espaço para medo. Só que assim, na primeira, segunda, terceira semana eu caía muito com a moto. Eu tinha 37 quilos. Hoje eu tenho 45, eu tinha 37. Então, assim, minha primeira experiência com moto, eu tinha noções de como pilotar a moto e já estava pegando rodovia com caminhões, né, enormes com a moto. Então, assim, eu tinha muito mais coragem do que noção. Quando você começou a fazer as viagens mais longas, qual foi a primeira viagem que você realmente considerou uma viagem? Tipo, agora eu me superei, fui longe. Foi a primeira viagem, eu queria muito conhecer Goiás e Distrito Federal, né? Que meu pai era falecido já, mas meu pai falava muito quando era vivo de Goiás, que ele era de Goiás e que ele queria muito levar a gente lá e a gente não teve oportunidade. Então foi o primeiro lugar que eu fui. Então eu rodei 1.200 quilômetros em 5 dias, fazendo várias paradas em várias cidades de Goiás. 1.200 de ida, 1.200 de volta. Então, no total, deu 2.400 quilômetros. E aí, fui nas cidades que meu pai mais falava. Então, foi uma viagem muito incrível. Peguei alguns dias de chuva também. Essa viagem foi no fim de janeiro, começo de fevereiro. Mas não foi nada, assim, de perrengue, sabe? Foi uma viagem muito, muito gostosa. Fui sozinha. Essa viagem, inclusive, eu tinha planejado ela de fazer com amigos. E eu até postei um vídeo esses dias na minha rede social falando que num período da sua vida você vai combinar uma viagem com amigos, só que todos eles vão desistir, você não pode desistir. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos eles desistiram e eu falei assim, eu vou mesmo sim. E foi a viagem mais incrível que eu fiz. Teve alguma viagem, uma experiência, alguma coisa que realmente foi uma dificuldade por causa de tempo? Foi quando eu planejei a viagem de fazer todo o Sudeste e eu queria subir até alguns estados do Nordeste. Eu tinha 14 dias de férias e saiu o primeiro dia, eu estava tão ansiosa por essa viagem, porque assim, era a primeira vez que eu ia nas praias do Rio de Janeiro, então eu fiquei muito, muito ansiosa, porque eu queria conhecer muito o Rio de Janeiro. E aí eu saí tão ansiosa, 6 horas da manhã de casa, que eu perdi a minha luva. Só que aquele dia estava um dia nublado e eu fui de Frutal a BH, são 690 quilômetros. Num dia nublado, quando eu cheguei em BH, só que no meio do caminho eu já percebi que eu tinha perdido a luva. Só que eu sou muito branquinha. Só que eu olhei, não, tá nublado, não vai dar ruim. Quando eu cheguei em BH, acalmei, desfiz as minhas malas ali. Eu olhei, minhas mãos estavam assim, bem vermelha e tal. Não vai ser nada. Aí o corpo foi esfriando, esfriando, começou a dar de noite, aquele negócio começou a latejar, minha mão começou a inchar, já tive que tirar os anéis que eu tava ali. Eu falei, sim, esse negócio não tá certo. E de noite começou a me dar um febrão, isso o primeiro dia de viagem. Nossa. Uma febre, muita dor, aquele trem latejando. No dia seguinte eu levantei, minha mão tava roxa, enorme assim. Tinha dado queimaduras de 2º e 3º grau, já tava subindo as bolhas já e aí eu olhei aquilo, só que o segundo dia foi ainda pior, porque o segundo dia estava chovendo. Então, assim, a minha mão extremamente inchada, cheia de bolha, não tinha luva para eu colocar, porque eu tinha que sair para comprar, e aquela chuva caindo em cima. Então, você imagina o sofrimento. Nisso, eu saí de BH, fui para Ouro Preto. De Ouro Preto, eu ia passar ali pelo interior para chegar em Itaperuna, no Rio de Janeiro.
Quando eu cheguei em Ouro Preto, passei na frente de uma oficina de moto, falei, vou parar aqui, vou comprar uma luva. E aquela chuva fininha, em cima, aquela dor. Como é que você vai botar a luva com a mão toda inchada também? Ainda fui, comprei a luva, mas não consegui colocar. Nossa. Aí, o que eu fiz? Eu só passei um protetor solar em cima para não queimar mais, né? Porque o que queimou foi os raios UV, não foi o sol necessariamente, mas os raios. E aí, passei esse protetor solar, cheguei em Itaperuna, chuva o dia inteiro, a cidade toda alagada, a avenida, eu não conseguia ver a rua na avenida. Eu vi uma moça passando de bis assim, eu falei assim, se ela passar, eu vou atrás, né? Aí eu vi que ela passou tranquila, então eu falei, então dá para eu passar. Mas assim, já assustada com tudo aquilo, né? Muita chuva, árvore caída e tal. E aí cheguei em Itaperuna, muita dor, peguei um hotel lá, e de Itaperuna falei assim, aí no dia seguinte falei assim, vou para Búzios. Quando eu cheguei em Búzios, a minha mão já tava, eu tive que cobrir, porque eu já não conseguia pôr luva, mas eu fiz uma cobertura assim. Minha mão tava enorme, as bolhas tudo estouradas, assim, quase que na carne. Daí um cara que era bombeiro, tava na recepção do hotel, ele olhou e falou assim, se eu fosse você ia no médico, porque isso aí vai ficar feio. Caraca. Aí eu falei assim, cara, e agora? Aí fui no médico, fui na emergência do hospital, aí ele me passou um antibiótico, passou pomada para queimadura, falou assim, ó, nem pensar em entrar no mar, porque se isso aí infeccionar, você esquece, você vai ter que ficar internada ou pode até ter que amputar sua mão, ele falou. Que Você tem que isso? tomar muito cuidado, porque essas infecções não são tão fáceis de curar, né? E aí fui tomando durante toda a viagem, Não e entrou no mar? não Foi entrei. a primeira vez que você foi à praia? Foi a segunda A vez que eu segunda? fui, Ah, isso. então menos mal. Achei que fosse a primeira vez que você não tinha entrado no mar. Não, a segunda vez que eu fui na praia mas assim, continuei a viagem com muita dor, tomando antibiótico, tudo. Aí, com esses dias todos de chuva, eu tinha uma única bota para eu viajar, porque eu calço muito pequenininho. Como eu disse na época, hoje a gente tem acesso a muito mais coisas do que antigamente. Até na época, equipamentos para mulheres ainda era muito restrito. A gente olha e fala assim, nossa, não parece tanto tempo, há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Só que ainda assim era muito restrito. Hoje a gente tem muito mais mulheres no motociclismo e as empresas investem mais em equipamentos. Mas na época não, então eu não achava bota de pilotagem para o meu tamanho de pé. Eu só achava assim, tipo, acima do número 37, eu calço 34. E aí, nessa chuva, minha bota descolou inteira. Eu não achava outra bota para comprar. Nem aquelas 7 léguas do meu tamanho eu não achava. Aham. Então, assim, aí eu tive que terminar essa viagem de tênis. Então, assim, no quarto dia de viagem, eu não tinha roupa limpa para vestir, porque minhas roupas tinham molhado todas. Eu não tinha noção nenhuma de olhar e falar assim, eu vou pegar um saco de lixo e vou colocar nas minhas roupas. Não tinha ninguém para me orientar e eu também não tinha pensado nisso. Eu tinha uma mochila simples, uma motinha pequena, eu não tinha baú, eu não tinha bagagem assim suficiente e eu também não tinha muita noção. Então, e era o único mês que eu podia viajar porque era minhas férias. Então, era queimadura na mão, uma bota descolada, as roupas todas molhadas Nossa. e fui viajando. Conhecendo você agora, que eu te conheci agora, eu me questiono o que que te motivou a não desistir das viagens depois de uma viagem dessa. Eu acho que tudo que eu conhecia ali, sabe? Aquelas praias, assim, de realizar meu sonho mesmo de conhecer aqueles lugares, porque Búzios, para mim, um dos lugares mais lindos que eu já fui. Então, assim, aquilo com certeza me motivou de olhar e falar assim, apesar das dificuldades, eu cheguei e eu consegui concluir a viagem. E depois eu fui subir, assim, tinha muita coisa, como eu não tive oportunidade de viajar na minha infância, no meu próprio estado. Então, assim, eu sou mineira, mas eu não conhecia Ouro Preto, eu não conhecia Mariana, que são cidades históricas muito bonitas. Então, assim, passando por aqueles lugares e vendo tudo aquilo, eu olhei e falei assim, cara, imagina como que o mundo é, então, lá para frente. Quando eu passei tem um viaduto ali na Estrada Real, porque eu também passei pela Estrada Real, que ele é muito alto. Quando eu passei por aquilo e vi, eu olhei e falei assim, gente, que negócio incrível, porque minha cidade tinha 3 prédios. Então, assim, De eu poucos andares. de poucos andares. Então, assim, para mim era tudo incrível. Aí, eu mesmo na chuva, tinha vários desvios nesses dias, porque tinha um alerta de ciclone na época no Rio de Janeiro. Então, assim, tinha vários desvios de árvore caída, muito vento, essas coisas. Então, mesmo passando por tudo aquilo, era tudo diferente do que eu já tinha vivido na minha vida. Então, era tudo extraordinário, digamos assim. Que maneiro. E depois disso, que já foi uma viagem um pouco mais longa, 14 dias, para onde você foi que foi uma coisa que você disse, agora sim eu vi que
não tenho mais limites. Agora, a partir dessa viagem, eu entendi que eu ganhei o mundo. Acho que a minha primeira vez no Nordeste já me deu essa dimensão, porque era algo totalmente inimaginável para mim que eu fosse tão longe, né? É um lugar que todo mundo vai de avião, então a gente tem essa. Olha e fala assim: nossa, cara, eu cheguei nesse lugar de moto, percorrer todas essas praias, passar dentro dos pequenos lençóis maranhenses ali. Então, assim, foi onde eu olhei e falei assim, cara. E detalhe, quando eu terminei o Nordeste, eu já tinha percorrido 22 estados brasileiros, né? Então, o Brasil é 26 mais DF, então 26 estados mais Distrito Federal. Falei, cara, falta só 5. E agora? Eu não, O que sabe? faltava? Não faz sentido eu desistir agora e olhar e falar assim, não vou fazer esses 5. E eram os 5 que eu mais queria conhecer, até mesmo pelo nível de dificuldade, de estradas de terra, de rios, da imensidão da Amazônia. Então eu olhei e falei assim, depois que eu conhecer esses 5, então, não existe limite, eu posso ir para qualquer lugar. E aí partiu na missão de conhecer esses 5. Sim, Quais são? que era o Pará, o Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas. E Acre. O Esse, Pará eu já tinha conhecido, na verdade, então faltava só os outros 5. essa expedição foi aquela que você botou que você estava na Amazônia. Você já fez tudo isso de uma vez só, os 5. Os 5 de uma vez só, que na verdade não foi só 5, porque depois eu desci por outros 2 que eu já tinha passado, que era o Pará e o Tocantins. Então foram no total 7 estados e os últimos 2 extremos do Brasil. Então, que foi o extremo oeste, lá no Acre, e o extremo norte, em Uiramutã, em Roraima, que não é o Oiapoque. É isso que eu ia falar. Na verdade, Uma curiosidade interessante isso, sim, né? na geografia que a gente aprende na escola, na verdade, existe um delay de informação, né? Porque o Iramutã é extremo norte do Brasil desde 1950, por aí. O que acontece é que até mais ou menos 1930, faltava uma falta de delimitação de estados no Brasil. Então, o Oiapoque ele era considerado o extremo norte do Brasil porque faltava essa delimitação do estado de Roraima. Então, quando foi feito e colocou ali, né, acredito eu que até a Rosa dos Ventos, talvez, eles viram que realmente o norte, o extremo norte do Brasil, começava lá em Roraima. Inclusive, você chega lá, tem uma placa escrito: o Brasil começa aqui. Eu não fazia ideia disso. Eu acho Informação interessante isso, né? eu acho muito curioso até que muita gente fala assim, a gente está aqui, a gente olha para quem mora lá no norte e fala assim, nossa, você mora longe. Mas na verdade somos nós que moramos longe, porque o Brasil começa lá, Lá que é o início, né? lá que é o início. Me fala um pouco mais como é que foi essa experiência da Amazônia, que é um estado enorme lá e não é 100% asfaltado, é uma coisa que é um pouco mais aventura, vamos dizer assim, do que só ir ali numa cidade do lado. É importante frisar que eu não tinha muita experiência off-road quando eu decidi fazer essa viagem, tá? Eu tinha uma única experiência que eu tinha feito a Transpantaneira, lá no Mato Grosso. E aí eu olhei e falei assim, cara, que legal, acho que eu vou encarar a BR-319, né? Que é a conhecida rodovia fantasma no Brasil. Que muita gente, inclusive, confunde com Transamazônica, mas não é a mesma, são 2 rodovias diferentes. E aí eu falei assim, acho que eu vou, né? Agora só falta esses estados. E isso foi em 2023. Eu planejei essa viagem eu acho que eu saí em agosto de casa e fiquei viajando em agosto e setembro. Muito calor. Já não estava mais no CLT. Não, eu tinha saído do CLT em abril. Legal. Em abril, porque assim, primeiro eu sabia que essa viagem ia ser uma viagem muito grandiosa, que eu precisava de mais tempo do que eu tinha de férias. Então, assim, eu me arrisquei. Eu fiquei no CLT até 2023, até abril, que foi quando eu conheci 22 estados brasileiros, então só em férias, fins de semana e feriados. Muita gente não sabe dessa parte da minha história e acha que eu vivo de viagem desde sempre, mas não, eu vivia do CLT e a viagem era só o meu hobby. E isso é legal também, que as pessoas que hoje estão no CLT, trabalham normal, podem fazer essas viagens. Que a pessoa fala, eu não posso fazer isso, porque a Serena faz é de outro mundo, né? Dá para fazer, gente. 22 estados brasileiros em férias. Então, assim, teve viagem que eu rodei 10 mil quilômetros em 20 dias. Então, era 500 km por dia, às vezes um pouquinho mais para rodar um pouquinho menos por dia. Então, e tudo isso numa motinha pequena. Então, é possível. Aí você se livrou do CLT
foi e inventou logo uma viagem extrema. Exato. Na verdade, assim, eu saí do CLT em abril, aí em maio eu quis fazer uma outra viagem para eu ter uma ideia de como eu ficaria mais tempo na estrada do que eu estava acostumada. Então eu quis fazer, já queria fazer em maio a viagem do norte. Porém, em maio é inverno amazônico, então chove muito lá. Não tinha experiência off-road, falei também, não vou me meter a cara na lama, né? Eu vou esperar ficar seco, aí eu vou lá na estrada seca. Só que essa viagem de maio foi muito interessante, porque lembra que eu falei para você que eu vinha de várias viagens que eu não tinha muito perrengue? O perrengue era esse, era chuva, era uma queimadura, era uma roupa molhada, Moleza, né? tranquilo. E aí essa viagem de maio, ela me deu uma outra dimensão, porque só nessa viagem eu tive 3 pneus furados. Nossa. Detalhe, a minha moto era pneu com câmara. Então, assim, eu estava aprendendo a trocar uma câmara de ar, eu não era uma Você expert. mesmo foi resolvendo. Graças a Deus eu não precisei resolver 100%, mas algumas coisas eu conseguia resolver. Então, assim, eu tive problema elétrico, eu tive 3 pneus furados, eu tive vazamento de óleo, tudo que podia acontecer de errado nessa viagem aconteceu para me preparar para a viagem do extremo norte do Brasil. Então, acho que isso também foi importante para eu ter uma dimensão do que eu consegui ou não consegui aguentar. Então, essa viagem durou 42 dias, então eu fiz toda a BR-101 e 116. Só que eu não fiz assim, por exemplo, de sair da minha cidade, vim aqui para o começo da BR-116 em São Paulo, subir e depois terminar ela lá embaixo. Não, eu fui até Jaguarão, na divisa com o Uruguai, comecei lá no KM final dela, no último KM, subi até Fortaleza, 4.400 quilômetros, se eu não me engano. E aí, de Fortaleza, eu fui até Touros, no Rio Grande do Norte, peguei o KM1 da BR-101 e fui até o final dela lá em São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Então, foi uma viagem de mais ou menos uns 10.500 quilômetros, 42 dias, 3 pneus furados, problema elétrico, vazamento de óleo, tudo que vocês pensarem. E deu certo. E deu certo, consegui resolver tudo sozinha. E aí, isso te preparou para fazer a viagem para a Amazônia. Com certeza. Isso acho que me trouxe uma resiliência muito grande de olhar e falar assim, cara, agora também já não existe mais nenhum problema que eu não consiga resolver, entendeu? Então, assim, aí isso eu voltei dessa viagem e aí eu falei assim, pronto, agora eu vou para a viagem da minha vida. Vou concluir o Brasil, os últimos 2 extremos que faltam. E aí saí nessa viagem, se eu não me engano, eu acho que eu saí dia 6 de setembro para essa viagem. Fui ali pelo Centro-Oeste, né? Aí cheguei no primeiro estado que faltava, Rondônia. Fui muito bem recebida pela galera de Rondônia, foi incrível, né? Ali eu já tive uma ideia de como seria a minha viagem pelo norte. Então eu já comecei a passar ali por aquelas casinhas de pau a pique, na beira do rio, então ver muito rio. Aí depois já fui para o Acre. Do Acre eu fui lá até o extremo oeste do Brasil, que é a cidade de Mâncio Lima, e também o final da BR-364, que eu também ainda estava no projeto de fazer as 10 maiores rodovias do Brasil, então já tinha terminado algumas, e faltava o final da 364, então já matei ali 2 coelhos numa cajadada só. O legal é que você faz essas viagens, uma pessoa genérica assim, que está fazendo viagem, ela só quer ir e conhecer o lugar. Você cria umas metas que eu achei interessante. É o final da BR, é o extremo oeste. Sim. Você vai batendo, tipo, checks, né? Tipo, fiz. E detalhe, existe um desafio, né, dentro do Brasil que chama Fazedor de Chuva, que o pessoal também faz essas BRs, estados extremos, mas eu nunca me cadastrei nesse desafio. Eu faço porque realmente eu gosto, porque é uma meta pessoal minha, e não para cumprir um desafio. Então, eu nunca me cadastrei, eu nunca fui, porque eles dão um certificado e tal, mas eu nunca fui atrás. O pessoal que cria o desafio deve te seguir para ver qual é o próximo desafio, né? Pode Basicamente ser, é pode isso. ser, é verdade, é verdade. E aí disso saí do Acre, voltei para Rondônia, para Porto Velho, e nessa noite que eu dormi em Porto Velho, eu nem dormi, porque assim, eu fiquei muito ansiosa para começar essa BR, que era a BR-319. Que na época estava mais ou menos. Essa BR são 800 quilômetros de Porto Velho a Manaus, se eu não me engano, são 860 exatamente, e 400 km dela ainda é de terra. Então, assim, eu já sabia que o desafio ia ser grande. Eu nunca tinha feito. O máximo que eu tinha feito era 100 quilômetros de terra. Eu ia fazer 4 vezes mais. E não tava com uma moto própria para isso, né? Não, pneu pequena. liso. Fui de pneu liso. Por quê? Porque eu tinha batido um papo com a galera que fazia off-road, o próprio Pablo mesmo, né?
E aí eles tinham falado assim, olha, Celina, se você vai fazer uma viagem de 10 mil quilômetros que seja, que é só 400, 500, 600 quilômetros de off-road, não vale a pena você ir lá e colocar um pneu cravudo, sendo que 99% da sua viagem é on-road. Então, assim, você vai gastar tempo e dinheiro. Então, é melhor você enfrentar o desafio, né? Isso só vale a pena de trocar pneu se a pessoa tiver tempo sobrando, dinheiro sobrando, e se for uma quilometragem muito alta, senão é melhor você fazer pneu liso. E aí fui, nessa noite eu nem dormi, aí no dia seguinte acordei e falei lá nos stories, olha gente, hoje eu vou enfrentar eu lembro certinho, 23 de agosto, hoje eu vou enfrentar, 23 de setembro, hoje eu vou enfrentar o maior desafio da minha vida, né? Eu vou subir a BR-319 totalmente sozinha, né? Em meio à floresta amazônica e vamos lá, e sair de Porto Velho cedinho. A minha ideia era fazer em 2 ou 3 dias, eu fiz exatamente em 3 e comecei. Só que assim, eu tava com uma autoconfiança que você nem imagina. A hora que eu comecei ali, aquele estradão batido, eu falei, nossa, isso aqui vai ser mamão com Moleza. açúcar. Chegou a esvaziar um pouco o pneu? Não, estradão batido, eu falei, porque ainda tava muito, muito compactado, tipo costela de vaca. Eu falei, se eu esvaziar o pneu, é perigoso até amassar a roda, né? Eu falei, vou embora. Rapaz, até que a hora que eu cheguei eu não sabia que o barro da Amazônia escorregava tanto. Quando E eu lá no meu 60, 70 por hora, e eu tinha trocado ideia com um monte de viajante. Os caras, não, tem lugar que dá pra andar até a 100 por hora. E eu lá, né, assim, nossa, eu sou fodástica aqui, Tô né? a 70, tô suave. Nossa senhora. Cheguei numa obra lá, rapaz, estava molhado, tomei um escorregão lá e nem entendi o que aconteceu. Aí que eu fui entender que realmente, eu falei assim, não, calma. A hora que eu fui ver, tinha grudado tudo quanto é tipo de barro na moto, já tava travando a roda. Nossa. Porque nas obras, tava seco, não tava chovendo, só que nas obras eles molham para baixar poeira. E aquilo forma tipo uma argila que escorrega e gruda. E eu não sabia. Tomei um capote, o primeiro capote, né? Aí. Chegou a machucar, não? Não, no primeiro não. Ah, no primeiro não. No primeiro não. Mas aí eu já fiquei mais receosa, né? Aí eu falei assim: não, agora eu vou tomar mais cuidado. Só que o mais curioso é que esses 400 quilômetros de estrada de chão, ele é muito diverso, porque assim, é estrada batida, costela de vaca, aí vem um trecho que é o chamado poaca, que é um trecho de areia bem fininha que você olha parece que está compactada quando você pisa funda. É muito fofo. Às vezes a funda de você colocar assim ficar metade na perna. Então aquilo é um negócio que esconde, assim, sabe? Então é esse terreno muito diverso o tempo todo. E ainda tem partes de asfalto lá, porque em 1980 lá foi asfaltado, é que nunca mais colocaram asfalto lá. Então tem umas partezinhas com asfalto bem ruim, tem umas partezinhas de estrada batida, outras de poaca e outras de barro. E não tem até nenhuma as obras. placa falando, aqui começa a poaca, né? Não, Vem que e vem. aí, quando você vai nesse embalo, a hora que você vê, você nem entende por que você caiu. E aí tomei essa primeira queda, o cara da obra foi lá, né, me ajudou a levantar. Aí beleza, né? Eu falei, não, vou tomar mais cuidado agora. Ah, mas eu não andei 2 metros, já caí de novo. Escorreguei, já caí de novo. Falei assim, não, beleza. Aí essa eu também não machuquei. Aí fui seguindo a BR e tal. Aí até que eu cheguei no meu primeiro ponto de parada, que é lá no Gaúcho, que é um ponto de parada bem conhecido, que é onde o pessoal ou acampa ou aluga um quarto, né? E aí cheguei lá, tinha até um inglês lá, junto com um brasileiro, que eles eram amigos, mas só conversava por Google Tradutor. Nossa. Um não falava português e o outro não falava inglês. E aí ele estava falando que eles tinham acabado de voltar do deserto do Saara, ele estava fazendo lá, ele virou para mim e falou assim, isso aqui é pior que o deserto do Saara. É mais difícil que o deserto do Saara. Não sei, mas talvez seja pela variação, né? Quando você tá no mesmo terreno, você se acostuma e entende. Exato. Quando muda, É. surpresa, né? E aí eu olhei e falei assim, não, então... E eles estavam vindo de cima e eu estava subindo, eles estavam vindo sentido sul e eu indo sentido norte. Então eu falei assim, então realmente eu vou ter um desafio bem grande aí pela frente. Dormi no dia seguinte, saí bem cedinho, já peguei a primeira obra, passei bem devagarzinho, eu lembro certinho que o cara que estava no trator falou assim, nossa, mas você tá passando muito devagar. Eu falei, não, é porque eu tô com medo de cair, a moto tá pesada. Ele virou para mim e falou assim, do jeito que você tá aí devagar, você não vai chegar em Manaus nunca. Com esse medo todo. Necessário. Ele falou desse jeito para mim. Falei, pois eu vou chegar em Manaus. Agora eu vou chegar.
Vou E mandar aí, um postal de Manaus para ele. exato. E aí saí do Gaúcho, fui para o meu segundo ponto de parada, que era Iguapoaçu, que é um povoado que tem no meio da Amazônia. É muito importante a gente falar que esse trecho, ele não tem posto de gasolina. Então, assim, é um trecho de até Careiro Castanho, dá 550 quilômetros. Apenas os moradores vendem gasolina. Então, não é um trecho que você vai comprar, só tem o último posto aí em Realidade, que é um povoado, e depois só em Careiro Castanho. Então, é uma média de 500 quilômetros sem, além desses pontos de apoio, sem nenhum outro ponto de E você apoio. não sabe aonde vende gasolina, tem que parar e E perguntar, né? perguntar, exato. Assim, fora que tem toda a questão de você não sabe a procedência da gasolina, enfim. Então, eu levei um galãozinho de combustível e aí fui indo, caí mais algumas vezes, derrubei a moto na poaca. Curiosidade, são vários terrenos. Às vezes que você caiu, teve algum terreno que você falou, esse é o que mais me dava desafio, esse é o que eu mais... Onde estava molhado. A lama. A lama. A lama é o A mais... lama era o maior desafio, porque saía a traseira da moto inteira, porque eu tava com o pneu liso. Então eu não conseguia. Por isso que na primeira vez que eu caí, eu andei ali 2 metros e caí de novo, porque eu não conseguia. A moto dançava muito. A moto pesada, eu tenho 45 quilos, então eu não conseguia controlar a moto ali. Então esse foi o meu maior ponto de dificuldade ali. Não era nem a poaca, porque a poaca você diminui um pouco a calibragem, a moto adere melhor ao terreno. Mas a questão de derrapar mesmo foi o maior desafio. Então, onde eu olhava de longe que estava molhado, eu já, opa, deixar aqui, eu tenho que tomar mais cuidado. E numa dessas, o que que acontece? Lá é muito quente, muito. É um calor assim, e é abafado, sabe? Por mais que tenha muita árvore em volta, parece que aquele vento não chega a você. E você anda muito devagar, então você começa a suar muito. Não dá para ficar tirando equipamento, é perigoso, você cai. Só que o que acontece? Naquele dia, eu estava com uma calça de proteção, só que a proteção da calça, eu acho que começou, a calça estava apertada, começou a me dar uma assadura ali, eu fui tirar a proteção do joelho. Aí virou uma calça normal. Virou uma calça normal. E eu não só tirei a proteção do joelho, como eu joguei fora. Pô, E aí, você gosta de desafio, né? o que que acontece? Numa dessas, caí, bati o joelho e fez tipo uma queimadura. Foi um atrito da calça com a pele. E fez tipo uma queimadura. E aquilo doía que eu comecei a mancar. E aí continuei seguir viagem e tal. Cheguei lá encontrei uns caras viajando de moto. Eles passaram por mim, tipo, super em alta velocidade de moto lá, né? Falei, nossa, deve ser super experiente, né? Aí, beleza, a hora que eu cheguei no Iguapoaçu, e eles tinham passado por mim, tipo, umas 2 horas antes. Eu andava bem mais devagar. Primeiro, porque eu paro muito para fazer conteúdo e tal, e porque eu gosto de aproveitar realmente a viagem, não é um terreno que eu dominava, enfim. E aí, tô chegando lá, e já tinham passado por mim umas 2 horas, eles chegando junto, praticamente. Falei assim, ué, mas esses caras passaram por mim um tempão. Aí eu falei assim, ué, vocês estão aqui ainda? Ele, não, é que o pneu da moto do rapaz furou e um caminhoneiro veio enchendo pra gente de lá aqui. Nossa. E aí a gente ia, andava um pouquinho, ele enchia e tal. Eu falei assim, não, eu tenho um calibrador aqui, se você tiver a câmera de ar, a gente troca. Ele, não, a gente não trouxe câmera de ar. Você vem pro meio da Amazônia com pneu com câmera e você não traz câmera. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Aí eu virei pra ele e falei assim, vocês são juvenis, né? Aí ele falou assim, não, realmente a gente é juvenil, porque você acredita que era a primeira viagem dos caras, eles tinham acabado de comprar a moto, inclusive um tava numa Tiger 800, eles tinham acabado de comprar a moto e eles nunca tinham feito viagem junto, eles resolveram fazer uma das rodovias mais difíceis do Brasil. E não levaram sequer uma câmera de... Olha só, eu acho que você não pode julgar eles, porque eles tiveram coragem, não tiveram medos e foram um pouquinho imprudentes. É. Conheço uma pessoa assim. No começo eu era assim também. Mas aí eu brinquei com eles e tal. E aí a gente chegou lá no lugar onde poderia se hospedar e tava tudo lotado. A mulher falou assim: olha, não tenho vaga de quarto, porém eu tenho área para acampar. E eu sempre levo minhas coisinhas de campo, principalmente vai para Amazônia e tal. E ela falou assim: eu tenho as barracas aqui também. Quem não tiver barraca pode pegar a barraca aqui, né? E aí todo mundo acampou lá. Então, assim, era só eu de mulher no meio. Nisso chegou mais um rapaz de moto, então tinha esses 3 caras que estavam viajando de moto e mais um outro. E então tava só eu de mulher, mas 4 caras acampados no meio da Amazônia. Então, assim, por mais que era a área de camping do lugar, era na beira do rio ali, então, assim, foi uma experiência muito incrível.
esse papo mais de viajar de moto sozinha, mulher, e como essa coisa foi evoluindo ao longo. Quando você começou, tinha muito menos mulheres. Muito. A gente vai conversar daqui a pouco. Mas colocando, né, vendo esse cenário, é perigoso também, não é? Você fazer uma coisa dessa. Não, com certeza. A mulher, por si só, ela já tem um risco maior, né? Porque assim, eu sempre falo que não é só o assalto ou o sequestro e tal. A mulher, por si só, tem a questão do estupro, enfim, da violência mesmo, do assédio. Então, é um desafio a mais, ainda mais no meio de um lugar tão deserto. Eu falar que em alguns momentos eu não senti medo, senti, né? É natural. Mas assim, naquele momento ali eu não senti, porque eu sabia que eram viajantes e tudo mais, era um lugar tranquilo. Mas com certeza, se eu precisasse fazer um acampamento no meio da floresta totalmente sozinha, eu ia me sentir muito Mas totalmente acuada. sozinha também é um pouco tranquilo, porque tá sozinha, não tem mais ninguém. É, O ruim é quando tem outras pessoas e também. é natural que a conversa que você teve com essas pessoas te trouxe segurança. Sim. Mas e se não tivesse tido segurança? Se algum deles já tivesse feito alguma coisa que você se sentisse meio acuada ali, você não tinha pra onde ir, né? Você ia ter que dormir ali. Não, e já teve situações Já assim. teve. Em outra viagem que eu fiz, já teve situações assim. Então, assim, já me sentei numa mesa com caras numa região do Brasil que a ficha criminal do cara era 20 assassinatos, o outro era 15. Então, assim, só que assim, me garantiram que não tinha nenhum de violência contra a mulher. Olha só, eu mato, roubo, faço qualquer coisa, É. mas a mulher eu respeito. E por incrível que pareça, esse assunto de ficha criminal surgiu justamente quando a gente estava falando de violência contra a mulher. Por... Peraí. Você estava conversando com dois caras estranhos, Aham. descobriu que eles tinham ficha criminal e continuou conversando? Não tinha. É assim, você expulsaria esse cara da mesa? Porque. Eu pedi a licença, preciso ir no banheiro e próxima cidade. Oh, mas foi assim. Não, mas foi. Eu acho que o legal das viagens de moto é você conhecer diversas realidades e conhecer a história de cada um. Porque a gente olha a pessoa ali na estrada, no posto de gasolina, você nunca sabe quem é a pessoa. Né? A pessoa se aproxima perguntando e tal. Pode ser uma pessoa boa, como pode ser uma pessoa ruim, é 50-50. Sim. Então, assim, quando você senta numa mesa que vem outras pessoas te abordarem e você descobre que por trás daquela carinha que você achou que era um cara muito bonzinho, é um cara que tem uma extensa ficha criminal, você olha e fala assim, realmente as aparências enganam. Então, assim, essa foi uma outra viagem que eu fiz, mas foi uma viagem muito incrível, que eu também voltei com uma mente totalmente diferente, né? E eu acho que a viagem de moto e a viagem que você se dispõe a ouvir e entender um pouquinho daquele lugar, daquelas pessoas, eu acho que é uma viagem realmente que transforma. E não só a viagem de conhecer paisagem bonita, né? Eu acho que existe os dois tipos de viagem, de você conhecer, conversar e tal. É claro que eu não vou colocar uma câmera na cara dessa pessoa e fazer conteúdo com ela. Jamais. E também não é um tipo de assunto que eu vou falar assim, olha, gente, eu tava aqui com dois caras que os caras cometeram não sei quantos... Não. É uma Até história que eu... porque eles falaram, respeito mulher, mas celular podia roubar. Sim, Né? também. Tava na lista deles ali, ó. Tava Exato, ali numa exato, opção. exato. E aí, perrengue, queda, finalizou essa viagem da Amazônia. Sim, tive mais quedas ainda nessa viagem. E aí, nisso, eu fui lá para o extremo norte do Brasil, que foi um lugar assim. Hoje eu julgo o lugar mais difícil que eu cheguei na minha vida. Era uma estrada extremamente desafiadora. Inclusive, quando eu fui lá, eu era a segunda mulher sozinha que tinha ido lá. Então, assim, é um lugar muito difícil de chegar, que é o Iramutã. É uma estrada sem pavimento. E eu fui logo depois do inverno amazônico. Então, assim, geralmente tem um período do ano que o governo ali dá uma arrumada na estrada. Só que eu fui bem após terminar a chuva, então não tinha dado tempo dele arrumar a estrada. Então, tinha rachaduras enormes na estrada que se você caísse dentro, você não saía dali. Então, assim, também esse terreno muito diverso. Eu cheguei no extremo norte do Brasil, tinha um único posto de gasolina. E a gasolina ainda ficava falhando na minha moto, a minha moto apagando no meio do nada, tive que chamar guincho. Enfim, assim, foi uma viagem muito realmente de desafios mesmo, sabe? Eu não tive pneu furado, mas eu tive outros desafios.
Foi nessa viagem também que eu estive na Venezuela, então assim, eu pude ver também uma outra perspectiva, né, de visitar um país realmente em crise. Então, assim, essa viagem mudou totalmente a minha visão cultural de muitas coisas, sabe? Celina, a gente já conversou sobre tudo que é tipo de coisa aqui. Viagem, Amazônia, uma opção de coisa legal. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que você me contasse uma história, um caso, alguma coisa que realmente te impressionou ao longo dessas suas viagens, que você se sentiu incomodada. Não, eu tive um stalker, né? Eu tive Internet? um perseguidor, digamos assim. Eu estava voltando do Uruguai, primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, e aí eu parei numa concessionária em Porto Alegre, e aí fui gravei um stories assim, nossa gente, estou aqui na concessionária de Porto Alegre e tal. E aí tava lá ajustando a moto e tal, e aí um seguidor começou a ligar primeiro do Instagram para mim. Ligar mesmo. Ligar mesmo. Aí eu não atendi, né? Eu não sabia quem era o cara e tal. Aí ele começou a mandar um monte de mensagem. Tipo, nossa, você tá em Porto Alegre? Vem aqui pra minha casa, não sei o que e tal. Isso foi em 2022, eu acho. Vem aqui pra minha casa, eu sou doido pra te conhecer, não sei o que. Falei, não, eu só vim aqui fazer um ajuste na moto e tô indo embora já, é coisa rápida. Aí ele pegou e falou assim, não, eu sei que você tá cansada e tal, vem pra cá e tal. Eu falei, não, muito obrigada. Você ainda respondeu, né? Foi educado e respondeu. Já seria o suficiente, né? E nisso, não falei mais nada com ele, ele continuou me ligando, eu não atendi, só respondi a mensagem, acabou. E aí nisso chegou outros seguidores lá, que já tinham me mandado mensagem, falando que ia lá me conhecer e tal, e chegou uma moça e um rapaz bem fortão e tal. Ainda bem, guarda bem essa informação. E aí, de repente, o telefone da concessionária toca, veio o cara assim, fala assim, você que é a Celina, né? Tem um rapaz aqui querendo falar com você. Eu, comigo? Quem que era? O cara que tava mandando nunca o mensagem cara. no Instagram. Aí eu, de novo, repeti para ele, falei assim, olha, não precisa, a moto já está pronta, eu já vou seguir viagem. Aí, beleza, desliguei no telefone. Quando passam uns 15 minutos, tô lá conversando com esses seguidores, já colocando minha roupa para ir embora. Quem que entra? O cara com outro capacete na mão. Eu vim te buscar, porque eu já preparei minha casa para te receber. O cara não falou oi, ele não perguntou se eu estava bem, ele não perguntou se eu Oi, nada cara. disso. Eu vim te buscar, eu preparei minha casa para te receber. Eu moro sozinho, mas eu vou deixar a minha casa para você e vou lá ficar com a minha mãe para você se sentir segura, que não sei o quê. Quê? Falei, moço, eu já falei pra você que eu não vou. Ele saiu me puxando assim. Você vai sim, eu já Isso, preparei cara. minha casa pra te receber. E nisso, o seguidor fortão meu, que tava no banheiro, saiu do banheiro e falou assim: o que que tá acontecendo aqui? Aí, uma outra seguidora também, não, ela não vai, ela não quer ir. O que que ele não conversou comigo. A hora que ele viu o cara, ele ficou com medo, ele virou as costas e foi embora. Tipo assim, o cara não queria saber se eu tava bem, o que que eu tava fazendo ali, se eu precisava de... Não, ele só queria me levar pra casa dele. E aí, naquele momento, eu fiquei assim, Estranho, né? No mínimo. eu fiquei bem assustada. E aí, esses outros dois seguidores que estavam lá, que era uma moça e um rapaz, quando eu fui sair lá de Porto Alegre, eu virei para eles e falei assim: olha, eu tô com medo de ir sozinha até a saída da cidade. Vocês podem ir comigo? E aí eles foram comigo, sabe? Aí eu me senti mais tranquila, mas eu fiquei bem assustada, assim. Caraca, Nunca cara. tinha acontecido nada parecido, sabe? E é perigoso isso, né? Porque, Sim, por sorte, como você falou, guarda essa informação, tinha um seguidor forte e tal. sim. E o cara também foi embora, né? Porque ele podia também arrumar uma confusão ali Sim, dentro, ele né? podia ter ficado na esquina me esperando. Eu já tinha falado pra ele que eu ia embora naquele mesmo dia, entendeu? Então, assim, eu fiquei bem assustada, assim, eu entendi. E é por isso que muitas vezes a gente não posta em tempo real. Foi assim, um momento ali de bobeira, Se distrair. que eu postei realmente, olha, estou na concessionária e tal, e daqui eu tô indo embora. E o cara se sentindo no direito de querer me levar pra casa dele, enfim, vai saber que cativeiro que tinha lá. A hora que ele saiu, eu fui lá, bloqueei no Instagram, graças a Deus nunca mais tive notícia. Já estava ativa como é hoje nas redes sociais, essas viagens já estavam você já estava considerando essas viagens como um trabalho, como um negócio, né? Sim, eu comecei a postar as minhas viagens em 2012 e eu sempre falo que é uma construção. Se você entrar lá e olhar minha conta do Instagram, ela surgiu em 2012. Em 2012 eu comecei a compartilhar. Só que eu já compartilhava um pouquinho antes, em 2011, no Facebook. Então compartilhava em paralelo nos dois. Só que eu era mais conhecida no Facebook do que no Instagram.
E aí, o primeiro passo inicial para eu entender que eu poderia produzir conteúdo de valor e ganhar com isso foi quando surgiu a minha primeira reportagem de moto, 2018. Um jornal local fez uma reportagem e essa reportagem explodiu. Só que na época ela me deu muitos amigos no Facebook, então as pessoas ficavam me adicionando no Facebook. Só que ali eu já fiquei muito conhecida e isso me trouxe contatos legais. Então, assim, um cara lá de Goiânia que era influencer viu e falou assim: Nossa, gostaria de te conhecer, de fazer uma entrevista com você e tal. E ele também me incentivou muito a começar a gravar conteúdos de valor para a internet, não só postar as fotinhas bonitas ali. Então, isso foi muito importante para a carreira que eu tenho hoje. Em paralelo a isso, eu fui trabalhando no CLT, mas quando eu entendi o valor do meu conteúdo, o quanto eu também gerava, né, ali de confiança para aquele público, de dicas, né? Pouquíssimas mulheres na época produzindo conteúdo de moto e trazendo um conteúdo de valor, de dicas, de incentivo e tal, eu olhei aquilo e falei assim, cara, além do CLT, eu também posso ter uma renda extra aqui. Foi quando eu comecei ali, de fato, mais ou menos 2020, por aí, a produzir um conteúdo de viagem, mas que eu pudesse monetizar também. Então, de transformar aquilo não só num hobby, como também num trabalho. Só que de 2020 a 2023 foi um período de muita construção para mim. Eu era bancária nesse período, então eu trabalhava no maior banco da América Latina, no segmento que é o segmento sonho de muitas pessoas, que é o segmento de alta renda. Então, trabalhando ali, era o sonho de muita gente estar no banco. E eu consegui entrar no banco sem indicação através de uma vaga no LinkedIn. E eu cheguei no momento da minha vida que eu tinha que escolher entre me arriscar, ser a minha imagem e empreender a minha imagem, ou continuar trabalhando CLT com toda a segurança que eu tinha ali dentro do maior banco da América Latina. Então, assim, foi uma decisão muito difícil, muito mesmo. Eu saí de um emprego que eu tinha tudo, todo tipo de benefício, para viver de algo totalmente instável. Então, por mais que eu tinha tido uma construção ali de mais de 10 anos, e os últimos 3 anos foi tudo paralelo, para você ter ideia, nos últimos 3 anos, era trabalhando de segunda a sexta no banco, à noite era para produzir conteúdo e todo fim de semana era para produzir conteúdo. Então, assim, cada viagem que eu fazia nas minhas férias, eu gerava conteúdo para pelo menos 6, 8 meses. E aquilo ali trazendo público. Quando eu saí do banco, eu estava com 180 mil seguidores. E eu já estava conseguindo monetizar ali, né, e transformar minhas viagens e conseguir pagar as minhas viagens através da rede social. E isso foi muito importante. Mas eu tive um risco muito grande de sair do banco, e acontece muito das pessoas saírem de um emprego fixo, CLT, que você tem tudo garantido, e empreender e não dá certo. E foi isso que eu fiz. Mas eu me arrisquei. Acontece bastante, mas tem que se arriscar também, você Tem também que não se pode arriscar. ficar... E o mais curioso, eu saí em abril com 180 mil seguidores, aí eu fiz aquela viagem da BR-101 e 116, né? Nessa viagem eu voltei com 220 mil seguidores. Só que quando eu fui em setembro para essa outra viagem do norte, eu saí de casa com uns 240 mil seguidores, eu voltei para casa com 480 mil. Dobrou em uma viagem. Dobrou em 30 dias, porque eu consegui viralizar 2 vídeos em que as pessoas olharam e falaram assim, eu quero acompanhar a viagem dessa moça, eu quero ver o que essa louca tá fazendo nesse lugar aí. E foi muito incrível isso. Então, foi assim, foi realmente um risco que eu corri, mas que deu certo. Tanto com o público de me ver ali com os produtos, quanto com a empresa. Legal. Falando de parte de conexão com empresas, falando dessa parte que você começou a encarar esse desafio de você vender a sua imagem, conta um pouco para mim como é que foi o primeiro contato, essa relação que você passou a ter com a Triumph. Sim. Em 2020, olha que curioso. Você lembra que eu falei para você que eu conheci um cara lá em Goiânia que quis me fazer uma entrevista e tudo mais? E aí eu estive na loja de motos dele, ainda não existia a Triumph na minha cidade, mas eu fui na loja de motos dele em janeiro de 2020. E aí, esse cara me recebeu tão bem, e foi depois de uma viagem, assim, super sofrida, que eu também tinha tomado muita chuva e tal, eu tava fedida. Eu sempre falo isso, gente, eu tava fedida, eu tava horrorosa, e eu fiquei com muita vergonha de entrar na loja do cara, que era uma loja chique, de motos, de alta cilindrada e tal. E eu com uma motinha pequena, velha, toda suja, fedida, e o cara me recebeu tão bem, que eu virei pra ele e falei assim, o dia que eu for comprar outra moto, eu vou comprar com você. Isso em janeiro de 2020. E aí, em
setembro de 2020, eu saí de um emprego e aí eu falei assim, cara, eu já tenho outro emprego, né? E eu tenho um valor X sobrando, eu vou comprar uma segunda moto. Só que o curioso é que até então eu nunca tinha andado numa moto de alta cilindrada. Até 2020 eu só andava na motinha que eu tinha, que era uma motinha pequena. E aí eu fui conversar com uma amiga e ela lá em Curitiba, e ela falou assim que ela tinha tido uma Street Triple 675 e ela tinha a mesma estrutura física que eu, que o meu maior medo era comprar uma moto que eu nunca tivesse andado, mas que eu não conseguisse pilotar porque eu sou muito pequenininha. Então eu tenho 1,57 m e 45 quilos. E ela tinha 1,56 m e 48 quilos. Então eu falei assim, cara, vou trocar uma ideia com ela. E troquei uma ideia, ela falou assim, não, eu tive essa moto, você vai amar e tal. O que que eu fiz? Nunca tinha visto a moto pessoalmente, nunca. Fui, pesquisei a moto, gostei, pesquisei algumas outras e tal. E fui, troquei uma ideia com esse cara lá da loja de Goiânia. Ele falou, Celina, você vai gostar da moto. Entre essas opções que você tá me dando, a melhor opção é a Triumph 675. Falei assim, tudo bem, só que eu quero uma branca a partir de tal ano. Porque eu não quero uma moto muito antiga, mas também não posso pagar por uma moto muito nova. Em 10 minutos ele tinha arrumado a moto para mim. A hora que chegou essa moto, meu maior medo era, ai meu Deus, tomara que dê pé, tomara que eu consiga pilotar. E assim, perfeito, a moto encaixou comigo. Sabe aquele negócio que você não pode ficar pesquisando, que senão você compra? Aí Sei bem. eu lembro que eu vi a 765, né? Tava começando ali a aparecer algumas 765 para mim e tal. E aí passou um ano mais ou menos, e eu já, nossa, acho que eu quero pegar uma outra moto e tal. Já queria uma moto maior, né? Só que eu gostava muito da leveza que a Triumph tem, da tecnologia, da leveza da moto. Então, para mim, a moto encaixava perfeitamente. Fui e falei com esse cara de novo. Eu tinha pesquisado a 765 branca e ela estava em Brasília. Aí, quando chegou, cara, era outra moto. Não era a mesma 675 que eu tinha, era totalmente diferente. Então, eu achei ela um pouquinho mais alta, mas a mesma leveza, mas um pouquinho mais alta. Mas eu vi, a moto era muito potente. Eu apertava um pouquinho o acelerador assim, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com essa moto. Porque a 675, se eu não me engano, era 85, 86 cavalos de potência e a 765 já era 122. Então era muito mais É diferente. uma diferença grande. Grande. Não, eu tocava no acelerador da moto assim. Não, e o painel? Não sabia nem mexer, cheio de tecnologia. Tinha aquele conectividade My Triumph e tal. Baixava aplicativo. Fui aprendendo aos poucos, mas assim, passei a ter um respeito enorme pela moto, porque eu sabia que a moto você não podia encostar, que a moto andava pra caramba. E me acostumei com a moto também, e aí fiquei com a 765 até o começo desse ano. Foi assim, e todo mundo fala que é uma moto que encaixa perfeitamente comigo. Às vezes eu monto numa moto esportiva igual eu tenho hoje e tal, eu tenho medo da moto. A 765, assim, eu tinha respeito por ela, mas eu não tinha medo, porque é uma moto que encaixa. Eu tive uma 765 RS. A minha não era das mais novas também. Acho que era 2018, se não me falha a memória. E foi uma das motos mais gostosas de pilotar que eu já tive. Sim, não, uma delícia a moto. Que é o que você falou, encaixa. Eu sou pequenininho também, eu entro ali na moto, fica ótima, é gostosa de pilotar. Depois dessa moto, o upgrade de moto, né, vamos dizer assim, que você saiu para uma moto cada vez mais esportiva, quando é que chegou na tua vida as 400 cilindradas da Triumph, foi quando eu realmente comecei a te ver mais e tal. Como é que isso entrou na sua vida? Assim que eles lançaram lá fora, eu acho que foi no Eikman, né, que falaram sobre a moto e tal. E aí eu falei assim, nossa, eu quero uma moto agora média. Eu não quero nenhuma muito pequena, nenhuma muito grande. Eu quero uma moto média que seja para viajar. Só que eu não queria uma Big Trail. Primeiro, por essa questão de eu ser pequenininha, encher a moto de bagagem e tal. Eu queria uma moto que fosse ali um meio termo, uma moto mais slim, levinha, mas que fosse um pouquinho mais potente, né? Para eu ter uma experiência diferente. E aí eles lançaram a Scrambler e a Speed no começo do ano passado. Criei uma meta na minha cabeça, falei, vou comprar essa moto. Só que eu não queria fazer um outro financiamento. O que eu fiz? Isso foi em abril, em julho eu fui lá e fiz um consórcio da moto. Não contei pra ninguém, fiquei bem quietinha, né? Aí Posso lá na própria Triumph mesmo. na própria Triumph. Aí comecei a pagar o consórcio e eu já sabia que eu queria pegar a moto em janeiro. Falei, já tinha o dinheiro guardado. Eu sabia que o lance inicial no começo era um pouco mais alto e no decorrer dos meses ia reduzir, eu já tinha dinheiro para dar o lance, né? Falei assim, cara, eu vou pegar a moto em janeiro porque esse ano eu fui fazer a Praia do Cassino.
E eu já queria fazer com a Scrambler, porque eu queria ter uma experiência diferente no off-road de tudo que eu já tinha tido. E aí, fiz esse consórcio, estou lá pagando, já ansiosa para pegar a moto. Aí, em dezembro, comecei a conversar com o pessoal da Triumph e tal, e aí surgiu o convite para ser rider da marca. E todo mundo já olhou e falou assim, eu já até sei que moto que você vai escolher. Eu falei assim, não, eu quero a minha, né? Eu quero a minha, eu quero a Scrambler. Então, assim, todo mundo já sabia que eu era apaixonada pela Scrambler, que seria a minha moto nova de viagem. E estamos aí, nossa, tá sendo muito incrível. Foi um ano muito incrível de viagem com a Scrambler. Já a primeira viagem que eu fiz foi essa, fazendo off-road mesmo na praia. Fizemos aí, essa eu fiz com amigos, né? Os 130 quilômetros de Praia do Cassino, que hoje é conhecida como a maior praia do mundo. E atravessei ela com a Scrambler, tomei alguns tombos lá, mas foi muito legal, foi uma viagem incrível. No final das contas, era a moto que você já ia comprar, Sim. acabou entrando aqui para a Triumph, para o grupo da Triumph como uma official rider. Mas quando você ia comprar a moto, você teve algumas coisas que te atraíram para você escolher essa moto, né? O que você fala para mim agora, depois de um tempo já usando a moto, né? O que você tem de feedback da 400X? Economia, né, é um ponto que eu levo muito em consideração, principalmente pensando em viagens fora do Brasil, que a gente tem uma variação aí em questão de real, quando você vai abastecer e tudo mais. Então, assim, era um ponto que eu levava muito em consideração de ser uma moto econômica, a moto ser leve e slim para mim. Eu não queria aquelas motos cheias de coisas, sabe, cheia de Tanque enorme. carenagem, tanque enorme e tal. Porque eu me sinto meio deslocada naquele tipo de moto, sabe? Eu sou muito pequenininha, então, assim, para tudo que eu vou fazer, até um off-road, para mim é mais complicado, pela essa questão do peso e altura. Então, assim, a moto ser slim, então, aquela pegada clássica que ela tem do tanque, de ser uma moto mais fininha e tal. Eu acho também que é uma moto muito estilosa, que onde chega todo mundo olha. Eu escolhi a moto no verde, então é aquela moto que traz uma coisa assim, tipo, mais militar, sabe? E deixa a moto mais imponente, assim. Tecnologia também eu levei em consideração a questão de controle de tração, de ABS, de poder desligar controle de tração para fazer um off-road, também levei em consideração. Muita gente não gosta do painel, né? Do painel ali meio a meio. Eu já adoro, porque eu falo assim, as informações que eu preciso estão ali. Então, não preciso mais do que aquilo. Então, é horário, o quanto que consome, é o que eu preciso, entendeu? Velocidade. Igual o painel TFT da Street. Eu também perdia com tanta informação. Então, sim, eu gosto do estilo da moto, eu gosto da altura da moto, apesar de ser um pouco alta pra gente que é baixinho. Mas, assim, a estabilidade que ela dá na estrada, a questão do impacto ali, de você passar numa estrada mais ruim, de você não sentir tanto. Então, assim, tudo isso me fez apaixonar pela moto. E agora a gente vai falar um pouco aqui sobre uma experiência que a gente já fez, já teve juntos, que como proprietários da Scrambler 400X, a gente já conhecia bastante da moto, e a Triumph fez a gentileza, vamos dizer assim, de nos convidar para o lançamento da 400XC. Cara, eu quero que você fale um pouco de como foi para você essa experiência. Eu vou até ficar quieto aqui, porque para mim foi incrível, mas eu quero ouvir de você como é que foi essa viagem, né, para conhecer a moto. Não, primeiro eu acho que já começa no convite, né? Que você olha e fala assim, será que eles estão mandando para a pessoa? Será que é eu mesmo? Eu acho que foi assim, o convite mais inacreditável que eu recebi, que eu olhei e falei assim, nossa, será que é para mim mesmo? Porque foi realmente, eu acho que essa é a palavra, foi uma viagem muito incrível. Primeiro que era a minha primeira vez na Europa, né? Com a moto que eu sempre sonhei, que eu olhei desde quando foi lançada a moto, eu olhava e falava, eu vou ter uma moto dessa. E imagina você conhecer uma nova versão da moto assim, sendo a primeira pessoa a conhecer a nova versão da moto. Então, assim, quando eu recebi o convite, eu nem acreditava. Eu falei, cara, minha primeira vez na Europa, testar a moto que eu amo. E detalhe, né, que uma das coisas que eu tinha quando eu fiz a avaliação da Scrambler, que eu pilotei ela a primeira vez, eu falei assim, cara, a única coisa que eu mudaria nessa moto seria colocar a roda raiada, porque como eu faço bastante off-road, e aí veio a moto com a roda raiada. Então, assim, eu falei, nossa, é minha oportunidade. E aí comecei a me preparar para a viagem, né? Fomos para a viagem e chegar lá em outro país, ver aquela mão inglesa, cara, Confunde, né? Confunde. E você olha e fala assim, nossa, é outra realidade, né? E quando a gente foi pro teste, e hora que eu não sei se você lembra, mas eu saí com a minha bota que eu costumo usar, que é uma bota um pouco mais alta. E eu cheguei lá, ele falou assim,
você vai ter que pôr a bota de pilotagem off-road. A hora que eu coloquei, que eu vi que perdi 5 centímetros do meu pé, eu não alcançava o pé no chão, me deu um desespero, mas assim, ainda bem que eu tirei de letra, consegui fazer. Realmente fui lá e mostrei que eu realmente sabia andar, não, pilotar na terra. Quando a gente pegou as motos ali com os pneus cravudos, eu já me senti em casa, sabe? Pois é, isso foi uma coisa legal que eles fizeram, né? A gente pegou a moto para andar, fazer um teste primeiro na cidade, Sim. apesar de já estar com a bota. E quando chegou a hora de a gente fazer um teste mais extremo, que você está acostumado a você fazer essas coisas, eles trocaram a moto e deram uma moto que já tinha lá o pedal de marcha um pouquinho mais para cima, para a bota entrar melhor, um pneu um pouco mais cravudo, que deu mais facilidade para você realmente testar a moto, né? Não foi só um passeio. Sim, sim. E você tem uma experiência diferente ali no meio de uma floresta, né? Então é aquela coisa assim, cara, eu tô pilotando na Inglaterra, a moto que eu amo no meio de uma floresta, cheia de lama. Eu acho que foi a experiência mais incrível, assim, que eu já tive com moto, sabe? Foi o convite mais que eu só acreditei depois que eu voltei para casa, assim. Parecia que eu Com tava... o tempo ainda em choque. Cara, parecia... mesmo? Deixa eu ver o meu vídeo de novo. Parecia que eu tava vivendo um sonho, assim. E o detalhe também que só tinha eu e outra mulher, né? Então, eu acho que a Triumph também teve esse cuidado de colocar mulheres lá na situação extrema e mostrar que as mulheres também são capazes de fazer isso. Para a gente fechar esse assunto desse teste, dessa viagem, você já tinha usado a 400XC bastante tempo, foi testar a 400... desculpa, você já tinha usado a 400X bastante tempo, foi testar a 400XC, e o que você pode falar para a galera que está acompanhando agora, né? De diferença, o que você sentiu na moto, como é que foi essa experiência? Claro que eu acho que o primeiro impacto é visual, você vai olhar, primeiro a questão das cores, eu acho que vem muito forte, né, aquele amarelo e tal. Então é uma moto que vai marcar presença onde ela chegar. A segunda coisa que todo mundo está perguntando, gente, não mudou a altura da moto, fiquem tranquilos, ela continua... Não tem pessoa melhor para falar isso do que você. Exato, tá lá. continua a mesma coisa, a mesma altura, mas eu acho que é uma moto que a galera vai curtir muito, principalmente quem gosta de off-road, sem se preocupar com a questão da roda, né, ali o pneu sem câmera também já traz essa segurança, uma roda raiada, muito mais resistente. A gente também notou uma pequena correção no mapa da moto, que é da baixa dela, então isso foi legal da foi gente... muito legal. Sim, da gente notar. Você falou que a gente estava falando da viagem lá para o Reino Unido, você falou que a Triumph se preocupou, que levou você e tinha também outra mulher lá. E eu vejo que cada vez mais está crescendo o número de mulheres andando de moto. Eu tive esse papo também com a Vans por aqui, e ela indicou isso quando ela começou, tinha pouquíssimas mulheres fazendo também. Como é que você vê isso na época que você começou, que realmente já tem muitos anos, para hoje em dia? Nossa, uma evolução gigante. Primeiro, até que existem até reportagens dizendo que o número de habilitação de mulheres já está maior do que o de homens em moto, né? Então, isso é muito interessante, tanto para trazer liberdade para essa mulher para se locomover, como para trazer também a presença feminina dentro do motociclismo. E mais, a mulher procurando cada vez mais se equipar, viajar de moto, conhecer mais da própria moto. Ocupar esse espaço, né? Ocupar esse espaço. E esse espaço, ele não vem para competir com o homem, é um espaço que já estava vago, é um espaço que já precisava ter mulheres ali. Então, assim, não é uma competição de quem é melhor, nada disso. É só realmente um espaço que estava vago esperando por nós. Então, eu sentia muita falta de ter conteúdos de mulheres que viajam quando eu comecei. Então, assim, eu não tinha essas noções justamente porque a gente procurava na internet e não tinha muito. Então, hoje, a internet, ela abriu bastante, né? Da gente ter acesso à informação muito mais fácil, rápido e informações de qualidade. Então, assim, não só a Vans, como várias outras mulheres que trazem aí muitas mulheres participando de competições, né, de igual para igual com o homem, isso é muito legal. Então, assim, e ganhando prêmios, eu acho que isso traz realmente aquele ar feminino para aquele local, aquela delicadeza, né, a força da mulher também para dentro do motociclismo. Deixa eu te pedir um favor agora. Como você me falou, metade quase do seu público é feminino. A gente sabe que está cada vez mais crescendo a quantidade de mulheres no motociclismo. Eu queria que você desse alguma, vamos chamar de dica, né, orientação para quem quer começar ou para quem está começando, uma mulher que está tomando essa iniciativa de entrar nesse mundo. O que você pode falar para elas agora, depois de ter vivido tudo? Bom, eu vou falar até direto para a câmera. É sua. Meninas, eu sei que o medo é comum, principalmente pelo mundo ser como é com as mulheres, né? A gente sabe que a gente vem de semanas muito difíceis
contra as mulheres, mas o mundo também é das mulheres. Então, assim, não tenha medo, tire a sua carteira de habilitação, pratique bastante. Cair é absolutamente normal. Eu caio até hoje, eu tenho quase 15 anos de motociclista e eu caio até hoje. Então, assim, se arrisque, faça viagens que você tem vontade, se especialize, faça cursos de pilotagem se você não se sente segura, se equipe, então se você cair, você não vai se machucar. E, mais do que tudo, tenha coragem acima do medo, né? A coragem não é a ausência do medo, é apesar do medo. Então, se você tem medo de sair sozinha, de viajar sozinha, começa a ir em grupo, né? Aí um dia você vai lá e faz 50 quilômetros sozinha, depois você faz 100, e aí você vai ver que você vai desbravar esse mundão aí o mais rápido possível. Que legal. Deixa eu te falar agora, a gente viajou junto, fez aquela viagem para o Reino Unido, e lá nessa viagem a gente estava conversando, você falando das outras viagens que você ia fazer, dos seus planos futuros, e você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, e depois eu até acompanhei na internet a sua viagem. Você fez uma viagem que não foi sozinha, há pouco tempo que você foi com o seu namorado. Sim. E o mais legal de você, da parte que você me contou, e eu quero que você explique isso pro pessoal, que você é que organizou tudo. Ele era o passageiro do negócio, né? Isso é muito legal, porque geralmente é o contrário, né? É o homem que leva a esposa para viagem de moto e não a esposa que leva o homem. Então, o meu agora noivo, né? Ficamos noivos nessa viagem. Ele é motociclista há 1 ano, mais ou menos. Eu já venho aí de quase 15 anos como motociclista e eu trabalho diretamente com as viagens de moto. Então, hoje é o meu trabalho. Então, teoricamente, eu tenho mais experiência nisso, né, que eu faço. E aí, quando a gente se conheceu no começo do ano, ele falou para mim que o sonho dele era ir para o Atacama, que era a viagem conforto dele, assim. A única viagem que ele tinha feito até então era para a Serra do Rio do Rastro, ele também foi sozinho, a gente não se conhecia. E ele amou e falou que queria ir para o deserto do Atacama. E aí, quando ele falou isso, eu já tinha o meu mapa de viagens planejado durante todo o ano de 2025. É muita organização, cara. Tá, e aí eu falei para ele assim, ó, em outubro eu vou estar no Chile. Se eu vou fazer a carretera austral sozinha, porque já é uma viagem. Sempre que eu faço a primeira viagem, eu quero fazer ela sozinha, para eu ter a percepção de como é sozinha, das dificuldades que eu vou ter. E aí depois, se eu for voltar naquele lugar pela segunda vez, aí eu vou com alguém. E aí eu falei assim, eu vou estar no Chile, vou fazer a carretera austral sozinha. Se você quiser ir para o deserto do Atacama, eu te encontro em Mendonça. E aí eu te levo de lá pelo roteiro que eu conheço, alguns roteiros novos e tudo mais. O que você acha? Ele falou, não, eu vou me organizar. Só que eu não botei muita fé, não. Eu falei assim, vamos ver, né? Aí ele marcou a data das férias dele e tal. Aí chegou ali o comecinho de setembro. Eu comecei a me organizar para viagem. Falei para ele, e aí, você vai? Não, eu vou. Aí mandei para ele uma lista de coisas que ele tinha que comprar. Fiz todo o roteiro dele, tudo bonitinho. Então, assim, foi só ele colocar as coisas comprar as coisas, colocar na moto. E o manual de viagem tá lá. Sim. E aí, chegou o dia dele partir, né? Isso eu já tinha terminado a carretera austral, eu estava chegando em Mendonça. Eu falei, olha, eu chego em Mendonça dia tal. E a gente chegou no mesmo dia em Mendonça. Eu saindo do Chile e ele saindo aqui do Brasil. Aí ele saiu, passou lá, falei a fronteira que ele ia fazer, como que ia ser, mandei toda a documentação para ele, tudo bonitinho. Passou, começou aí ele chegou em Mendonça, a gente se encontrou. E aí falei assim, ó, agora a gente vai começar a viagem, a segunda parte da viagem. Agora a gente vai entrar no Chile, vai pro deserto do Atacama e você vai conhecer os lugares diferentes. E aí a gente foi muito incrível. Ele ficou super emocionado e aí ele quis até me pedir em casamento. Mas foi eu que planejei. Você não botou no planejamento da viagem o pedido de casamento, não, né? Botei. Foi ele que quis. Foi ele que quis, foi ele que quis. Cara, foi um prazer enorme ter você aqui. Como a gente já tinha conversado antes, assim, eu pude aprofundar mais e conhecer melhor a sua história, que a gente falou um pouco por alto, e me impressionei demais, vou te ser muito sincero. Eu costumo falar que fui, peguei a moto, fui a Brasília, viajei, fiz uma ferrugem, mas cada vez que você me conta as suas histórias de viagem, eu fico muito impressionado, porque não é uma coisa assim que eu acho que eu vou ali fazer isso. Eu não teria essa vontade de encarar essa dificuldade toda. E cada vez que você foi vendo dificuldade, em vez de você, não, agora eu vou parar, não. Agora que eu vou mais, agora é aqui na cidade do lado, aqui no estado do lado, é o Brasil inteiro, é fora do Brasil, é para a Europa, testando moto. Então, assim, espero que daqui para frente seja mais novos lugares, né? Conhecer o resto do mundo de uma vez só. Foi um prazer ter você aqui, muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui contando a minha história, não só como viajante, mas também como mulher. Eu acho que a gente sempre falando o quanto é importante a gente mostrar a participação das mulheres que vem crescendo cada vez mais, incentivando a galera. Então, assim, espero estar aqui contando mais histórias, né, numa próxima oportunidade, histórias ainda mais diferentes e mais curiosas, enfim. E tamo aí, tamo junto. Boa. Quero agradecer a galera que está acompanhando a gente aqui do início até o final. Você que ficou até agora sabe que tem muita coisa boa por vir. Marca aqui, ó, curte o vídeo, ativa as notificações e segue o canal, porque o TriumphCast está só começando.